Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a classificação das orações subordinadas adverbiais. Nas últimas aulas nós falamos sobre a oração coordenada, sobre a oração subordinada, falamos sobre a definição do que é realmente a conjunção, que ela liga um termo ao outro, uma oração a outra. Hoje nós vamos falar sobre a classificação, em especial sobre a classificação das orações subordinadas adverbiais. E para tanto nós vamos à introdução. As conjunções subordinativas, elas ligam orações subordinadas, ou seja, orações dependentes entre si, que não apresentam um sentido completo. Assim, uma oração completa o sentido da outra. As conjunções subordinativas, elas podem ser integrantes ou adverbiais. As conjunções adverbiais introduzem orações adverbiais que indicam circunstâncias de tempo, modo, fim, causa, consequência, condição, entre outras. E aí nós vamos primeiro à oração subordinada adverbial condicional. As orações subordinadas adverbiais condicionais, se, caso, contanto que, uma vez que, nós temos essas conjunções. Elas expressam uma condição para que algo ocorra. Por exemplo, se você não vier, não terá almoço. Esse se está aí simbolizando a conjunção e aí expressando uma ideia de condição. Se você não vier, automaticamente não terá o almoço. A segundo exemplo, telefone-me hoje, caso queira ir ao teatro. Telefone-me hoje, se caso você queira ir ao teatro. O caso aí é a conjunção e nós temos aí nesse exemplo uma oração subordinada adverbial condicional. Ela confere sempre uma situação hipotética que está relacionada à ocorrência ou não do fato expresso na oração principal. Agora nós vamos ver a oração subordinada adverbial causal, muito conhecida entre vocês. As orações subordinadas adverbiais causais, elas expressam a causa da ideia ou do fato anterior. Por exemplo, não comi o mamão, pois está verde. O fato de não comer o mamão é por causa que ele está verde, ou porque ele está verde. Nós temos aí a causa pelo qual eu não comi o mamão. Então, repetindo a oração, não comi o mamão, vírgula, pois está verde. Esse pois é uma conjunção causal. E eu tenho aí uma oração subordinada adverbial causal. Segundo exemplo, secou porque não ventou. Temos aí o porquê não ventou. Automaticamente falando da causa. Secou justamente porque fez sol o tempo todo, não ventou. A causa pelo qual secou. Percebe-se que a conjunção empregada porque, pois, exprime uma ideia de causalidade, ou seja, pretextos explicativos que avaliam o acontecimento, de forma que fique explícito o motivo pelo qual um ato aconteceu ou deixou de acontecer. Bom, vamos mais um aí. Oração subordinada adverbial comparativa. As orações subordinadas adverbiais comparativas, elas expressam uma comparação entre duas ideias. Aí o primeiro exemplo. O lutador é forte como um touro. O lutador é forte como um touro. O como é a conjunção e eu tenho aí a comparação entre o lutador e o touro. Por isso, a oração, ela traz a ideia de comparação. Por isso, eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa. Nesse momento, esse como é uma conjunção comparativa. Segundo exemplo, Pedro come que nem um leão esfomeado. Que é a conjunção. Pedro está sendo comparado a um leão que come esfomeado, que está esfomeado. Eu tenho aí mais uma vez uma comparação, eu tenho o uso da conjunção que, e eu tenho nessa oração uma oração subordinada adverbial comparativa. Percebe-se que as conjunções empregadas como, que nem, exprimem uma ideia de comparação, ou seja, se utiliza de um substantivo primário para obter uma equiparação com um segundo substantivo, lutador versus touro, Pedro versus leão, esfomeado. Ou seja, diversas comparações com base aí até mesmo na equiparação com um segundo substantivo.
Próxima, nós temos agora a oração subordinada adverbial conformativa. As orações subordinadas adverbiais conformativas expressam uma conformidade entre duas ideias. Cida fez o trabalho conforme o professor pediu. Peço perdão aí que no slide está aparecendo comparativa, lá no primeiro parágrafo, mas é conformativa, tá bom, galera? Perdão por esse erro aí. Cida fez o trabalho conforme o professor pediu. Conforme o professor solicitou, Cida fez o trabalho. Eu tenho a conjunção conforme e eu tenho nessa oração uma oração subordinada adverbial conformativa. Segundo exemplo, as chuvas chegaram, segundo disse o meteorologista. Segundo é a conjunção e conforme o meteorologista falou, as chuvas chegaram. Eu tenho aí oração subordinada adverbial conformativa. Percebe que as conjunções conforme e segundo exprimem uma relação de concordância com ideias abordadas anteriormente, ou seja, a relação de conformidade se dá a partir de eventos ocorridos dentro do previsto, logo se coincidem, ok? Bom, vamos agora às orações subordinadas adverbial concessivas. As orações subordinadas adverbiais concessivas expressam uma concessão. Exemplo, embora tenha pouca audiência, vírgula, o programa continua no ar. Embora tenha pouca audiência, o programa vai continuar, vai dar continuidade. Processo de concessão, concessiva. Apesar de não termos ganhado a partida, fizemos um bom jogo. Apesar de, é a conjunção, termos ganhado a partida, fizemos um bom jogo. Concessão do próprio ato. Eu tenho nesses dois exemplos, oração subordinada adverbial concessiva. Percebe-se que as conjunções embora e apesar de são utilizadas para conceder uma ideia de concessão, ou seja, mesmo que os contextos anteriores corroborarem para um desdenhar prévio do leitor, a situação seguinte se demonstra fora daquilo que se espera, justamente pela adversidade que a frase traz consigo, juntamente com uma ideia de continuidade. Temos as orações adverbiais integrantes. As orações adverbiais integrantes, elas completam sempre o sentido de uma ideia anterior, integrando duas orações. Exemplo, convém que você treine mais. O que é a conjunção, ou seja, está integrando, ou seja, completando. Não sabia que você viria, também está completando a conjunção e que. Não sabia se ele viria, também completando a ideia. Todos os três exemplos, nós temos uma oração subordinada adverbial integrante. Percebe-se que as conjunções que e se exprimem, na verdade, essa ideia de continuidade, ou seja, integra uma frase a outra, complementa uma frase a outra. A integrante é bem próximo do significado da oração subordinada, que é realmente de completar, porque ela é dependente, diferente das coordenadas que são independentes. Temos as orações subordinadas adverbial final. As orações adverbiais subordinadas adverbiais expressam uma finalidade, um objetivo. Aí eu tenho um exemplo aqui. Poupe dinheiro agora para que tenha algum mais tarde. Eu tenho aí, um tempo. Você precisa poupar o dinheiro agora para que mais tarde você não sofra, não é isso? Então, para que é uma conjunção final, e nós temos o exemplo aí de uma oração subordinada adverbial final. Segundo exemplo, eu investi na alta da bolsa a fim de que ganhasse lucro. A fim de que é a conjunção final, e nós temos aí uma oração subordinada adverbial final. Percebe-se então que as conjunções para que e a fim de que exprimem o sentido de finalidade, de final, de tempo, né? Parecido com tempo, é final, ou seja, a eventualidade de uma ação em prol do seu objetivo final. Oração subordinada adverbial consecutiva também expressa uma consequência de outro fato. Eu tenho um exemplo, Emily levou um susto, de tal modo que desmaiou, de tal modo que é a conjunção.
A mesa está tão bem feita que não balança. Observem-se que as palavras sublinhadas são conjunções consecutivas. E aí nós temos dois exemplos com orações subordinadas adverbiais consecutivas. Exprime a ideia de consequência, ou seja, um ato que ocorreu por conta de um acontecimento antecessor. É perceptível também, na segunda frase, a ausência de uma locução conjuntiva, tanto que as conjunções que sinalizam a presença de um período subordinativo consecutivo estão separadas, porém interligadas, pois as duas elas vão se completar no sentido da frase. Proporcional. As orações subordinadas adverbiais proporcionais expressam uma relação de proporcionalidade entre duas ideias. E aí nós temos os exemplos. O palestrante se inflamava na medida em que ia falando. Na medida em que nós temos aí a conjunção proporcional. Quanto mais o paciente reclamava, mais estressado o médico ficava. Quanto mais, temos aí uma conjunção proporcional. Os dois exemplos, nós temos aí como base a oração subordinada adverbial proporcional. Percebe-se que as conjunções, na medida que, quanto mais, exprimem ideia de proporcionalidade. Ou seja, na medida que um elemento se move, o outro se move na mesma proporção, na mesma medida. Muito bem. E agora nós temos as orações subordinadas adverbial temporal, que normalmente vai indicar o tempo, né? As orações subordinadas adverbiais temporais, elas expressam uma noção de temporalidade. Aí nós temos o exemplo. Quando voltar de viagem, irei vê-la. Quando, sinal de tempo. Olha, quando eu retornar, eu vou lá visitá-la. Enquanto estávamos na água, as crianças brincavam na areia. O tempo que se passávamos na água, as crianças estavam na areia. Ou seja, ideia de tempo. Ela transmite uma ideia, sempre. Percebe-se que as conjunções quando e enquanto exprimem uma ideia de temporalidade. Ou seja, um acontecimento dentro de uma cronologia estabelecida pela própria frase, seja ela cronologia real ou imaginária. Nesses dois exemplos, nós temos orações subordinadas adverbiais temporal. Relembrando então, condicionais expressam uma condição para que algo ocorra, né? E aí temos aí as conjunções. As causais expressam a causa da ideia ou fato anterior. Comparativas, comparação entre duas orações. Conformativas, conformidade entre as ideias. Concessivas, expressam concessão. Integrantes, completam o sentido da ideia anterior, integrando duas orações. Finais, expressam uma finalidade, um objetivo. Consecutivas, expressam uma consequência de outro fato. Proporcionais, expressam uma relação de proporcionalidade entre duas ideias. E temporais, expressam uma noção de tempo. E aí nós temos esse quadrinho que você vai ver aí no segundo quadrinho branco, todas as conjunções relacionadas a elas. Condicionais, causais, comparativas, conformativas, concessivas, integrantes, finais, consecutivas, proporcionais e temporais. Agora nós vamos visualizar, galera, as orações subordinadas adverbiais reduzidas. Bom, dentro desse contexto, nós temos uma introdução aqui para explicar um pouco melhor. Os funcionários colocaram a TV para que a gente assistisse. Os funcionários colocaram a TV para a gente assistir. Os dois exemplos acima, eles expressam exatamente a mesma ideia. Contudo, no segundo caso, ela é reduzida por apresentar o verbo no infinitivo. Assim, as orações subordinadas adverbiais elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas. Reparem, as reduções das orações subordinadas adverbiais, elas podem ser definidas em infinitivo, gerúndio ou particípio. Reparem, os funcionários colocaram a TV para que a gente assistisse. A primeira oração. A segunda, os funcionários colocaram a TV para a gente assistir. Reparem que se movimentou aí para apresentar o verbo no infinitivo. Ou seja, para que aconteça realmente a redução nessa oração. Muito bem. Infinitivo, gerúndio e particípio. A identificação do infinitivo, gerúndio e particípio são respectivamente através das suas terminações. Ar, ir, or.
ando, endo, indo, ido, ado, ida, ada. Exemplos do infinitivo. Não poderá voltar à minha casa sem pedir perdão. Infinitivo. Gerúndio. Retornando de viagem, marcado aí, percebi que esqueci meu celular no hotel. Parcípio. Convencida do seu amor, ela aceitou o pedido de casamento. Reparem que cada um tem a sua característica e funcionalidade diferenciada no término, no movimento do verbo nas orações. Bom, por hoje é só, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Nas próximas semanas estaremos visualizando outras videoaulas da nossa parte gramatical e qualquer dúvida é só entrar em contato com o professor ou através de algum exercício, se tiver alguma colocação a fazer, é só nos procurar. Deus abençoe e até a próxima videoaula.